A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário da lição bíblica. Estamos estudando esse último trimestre de 2021 acerca do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. E vamos para a lição de número 6 hoje. E essa lição de número 6, ela está inserida no capítulo 12 e 13 do Evangelho de Mateus. O título da lição é A Oposição e as Parábolas. O começo da pregação do Evangelho do Reino de Jesus, no capítulo 12, a escolha dos discípulos, e aqui no 13, as parábolas. Como sempre, a lição ela traz 3 objetivos, e nós devemos sair da sala de aula com esses objetivos bem definidos. Primeiro, entender que o reino se manifesta ao mundo pelo cuidado com o ser humano. Segundo, compreender que a igreja deve ser reconhecida por seu trabalho missionário. E terceiro, reconhecer que o evangelho transforma o crente e o capacita à evangelização. O texto áureo da lição, ele diz: Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Mateus 3,17. E aqui o texto áureo. A verdade prática diz: o discípulo se interessa e procura compreender todos os ensinamentos de Cristo e tem uma vida feliz e frutífera. A introdução nos diz o seguinte: após Jesus fixar os princípios do reino, no Sermão do Monte, demonstrar o seu poder com muitos milagres e chamar os seus discípulos, inicia-se a oposição ao seu ministério. A reação de Jesus foi falar por parábolas, que traziam importantes ensinamentos sobre o reino dos céus, mas os mantinham oculto aos que não eram interessados, né? E aqui, se tratando que nós tivemos na semana passada o aniversário, né, da entre aspas, reforma protestante, a igreja sofreu um prejuízo muito grande com essa situação de reforma protestante, porque eles tratam essa reforma protestante como se a igreja de Cristo tivesse se acabado, tivesse sucumbido, e aí Deus resgata do pó das cinzas um bispo católico, né, um monge católico chamado, esqueci o nome dele, né, trazendo aqui uma situação como se a igreja tivesse caído, né? E a igreja de Jesus Cristo, ela nunca caiu, ela nunca perdeu o foco, apesar de tantos ataques, né? A questão de Lutero, o bispo Lutero. Na realidade, o bispo Lutero, ele se converteu ao evangelho. E aí ele tira aquelas 95 teses da Bíblia, ali da carta aos Romanos e aí da carta aos Gálatas e Efésios, e aí sai tentando, como qualquer religioso, quando o Senhor chama, quando o Senhor salva, ele quer voltar lá na sua religião lá e trazer todos. Isso aconteceu com os discípulos, né, no judaísmo. Mas isso aí não tem nada a ver com a reforma, de reformar a igreja, uma reforma protestante, isso nunca existiu. O que na realidade aconteceu é que Lutero se converteu. Pois bem, e por conta dessa situação, a igreja pagã romana, né, intitulada de católica, que ela não está no mundo todo, a palavra católico significa no mundo todo, universo, universal, e a igreja católica nunca esteve no mundo todo, e então nós tivemos um grande prejuízo concernente à Bíblia, né? A tradução do grego para o latim, e depois a tradução do latim para o português, e muitas pessoas que não têm o Espírito Santo traduzindo, né,
sangrando, aumentando ou diminuindo a palavra. E até hoje a Bíblia que nós temos que ter o cuidado qual é a versão, que é a nova versão, né? Revista e atualizada. A NVI, são várias versões boas, mas tem muitas que não tem nem condição de você ler, que não tem nada com a verdade, né? Até porque chama algumas parábolas que não é parábola, alguns textos bíblicos que não é parábola e dá o nome de parábola, e tem muita coisa errada. Pois bem, e a gente trata disso depois no outro tema, mas eu só quero deixar claro que a igreja nunca deixou de existir para que tenhamos que trazer alguém de fora para vir dar aula, para vir resgatar essa igreja. Pois bem, aqui, olhando aqui para o primeiro ponto, falamos da oposição. Logo que Jesus começa a pregar o evangelho do reino, porque Jesus não prega o evangelho da graça, porque o evangelho da graça fala de salvação, e Jesus é o Salvador, então ele não vai pregar ele mesmo, ele prega o evangelho do reino. E quando ele começa a pregar o evangelho do reino, e para provar quem ele é, de que ele é, aquele de quem ele está falando que é, de onde veio, ele faz milagres, e com isso vem a oposição. O diabo naturalmente se levanta usando as pessoas, né? Então aqui o primeiro ponto fala da oposição e a família de Jesus, né? E aqui o ponto 1 diz: ao que lhes respondeu, qual dentre vós, né? Aqui porque Jesus estava fazendo milagre, e automaticamente ele fazia milagre no sábado. E os judeus, os escribas e fariseus, né? Eles batiam muito nisso, porque Jesus fazia no sábado. Mas Jesus estava mostrando para ele que no sábado pode fazer o bem. O que não pode fazer no sábado, que está na lei, e a lei são 613 mandamentos, né? Um dos mandamentos do sábado principal é que você não pode mudar a natureza das coisas no sábado. Você não pode fazer um pão com fermento, porque você está mudando a forma do pão, você está botando fermento. Você não pode misturar carne com leite, você não pode tirar uma coisa do original, né? Para misturar, você não pode, uma palavrinha aqui que me fugiu, né? Você não pode adulterar, misturar água com leite, aí o que Jesus fez, né? Ele fala que diz, olha, se cair uma ovelha de vocês num fosso, no sábado, vocês vão lá e tiram. E aí, uma pessoa que está doente, vocês não cuidam. E aqui tem aquela velha história que hoje nós estamos vivendo, as pessoas têm mais cuidado com animais do que com seres humanos. O próprio Jesus diz que acerca dos pardais, quando ele dá aquele ensino ali sobre o lírio do campo, e Salomão não se vestiu como um deles, e os pardais, mas nós somos mais importantes do que as aves, né, do que os pássaros. Então, nós somos mais importantes do que os animais. E tanto nós não podemos nos ensoberbecer, porque e nós não somos animal. Tem até matérias de escola aí que diz que o ser humano é um animal, e nós não somos animal, né? Nós somos seres humanos à imagem e semelhança de Deus. Então aqui, quando ele cura um homem no sábado, o homem estava com uma das mãos ressequida. E aí ele cura, o que? Ele traz a mão ao normal. Então ele não adulterou o sábado, ele não descumpriu o sábado, porque ele pegou uma coisa que não estava normal e trouxe para a normalidade. Agora, ele teria descumprido o sábado se ele tivesse pegado a mão boa e deixado a mão ressequida. Aí ele teria adulterado. Pois bem, aqui falando da família, né? Ainda aqui acerca da oposição, em Mateus 5,12, Jesus está dizendo, olha, alegrai-vos, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quando os discípulos fossem ser perseguidos, e nós somos perseguidos por conta da palavra, por conta de pregar o evangelho, caso que passamos aí, estamos passando essa pandemia, igreja fechada,
e na realidade não era para ter fechado, era para a gente ter resistido, porque o próprio Senhor Jesus diz que os profetas sofreram muito mais do que nós, né? Então era para nós nos alegrarmos quando sofresse por conta do Evangelho, por conta do nome do Senhor. E aqui no ponto 2, fala sobre os fariseus pedem um sinal, né? Aqui fala da família, aqui fala da oposição e fala da família. A família aqui, Jesus, ele diz o seguinte, ele está no tópico 3, né? Nós vamos falar acerca da família. Aqui, acerca dos fariseus pedem um sinal. Aí Jesus disse, olha, nenhum sinal vos será dado, a não ser o de Jonas, aonde ele vai pregar aos ninivitas, ele não vai pregar salvação para os ninivitas, ele vai pregar um juízo. Mas, em pregando o juízo, os ninivitas se arrependem. Então, o sinal que eles estavam querendo, Jesus disse, não será mais dado outro sinal. Porque é o sinal de Jonas. E qual é o sinal de Jonatas, que muita gente não sabe? O sinal de Jonatas é aquela boboreira que Deus fez nascer e fez morrer. Porque alguém tinha que morrer, porque Deus tinha decretado que morreria em 40 dias e era subvertido a cidade de Nínive. Mas, como os ninivitas se arrependeram, e Deus é misericordioso, perdoou os ninivitas, mas ele planta uma boboreira para tipificar Jesus. E essa boboreira nasce e cresce e no outro dia morre. E Jonas fica indignado por conta de que Deus não fez aquilo que tinha falado para ele dizer que ia fazer. Porque a boboreira tipifica Jesus, morrendo no lugar dos ninivitas, né? E morreu fora da cidade, assim como Jesus morreu fora de Jerusalém. Então, esse é o sinal que Jesus fala que não será dado, a não ser o de Jonas, que ele ali estava tipificado na boboreira. Terceiro e último ponto do primeiro fala a casa vazia e a família. A casa vazia aqui fala daquela situação da pessoa que Jesus diz que tem o Espírito de Deus, né? E aí ele se afasta e quando a pessoa se converte, o espírito imundo se afasta, né? Sai da pessoa. Porque Jesus salva e agora o Espírito Santo passa a habitar na pessoa. Mas aquele espírito imundo, ele fica arrodeando, ele fica andando, né? Por lugares áridos. E ele não é para ficar em lugares áridos, porque os espíritos imundos, eles sobrevivem na água. Tanto é que nós temos aquela passagem quando Jesus chega ali na cidade de Gadara, e aqueles 2 endemoniados estavam com espíritos imundos, né? Uma legião. E eles pedem, eles clamam a Jesus para entrar naquela manada de porcos e aí vão para a água. E o corpo humano, nós sabemos que o maior percentual do nosso corpo é água. Então é por isso que os espíritos imundos, ele busca corpo de animal e de seres humanos. E aqui eles buscam essa situação, né? E uma outra coisa que daria um outro estudo também é que espíritos imundos não são anjos, né? Os anjos, eles não habitam na terra, eles habitam nas regiões celestiais, que seria ali o segundo céu. Pois bem, e a família, né? Esse terceiro ponto aqui, fechando com a família. Acerca da família, concernente ao reino de Deus, nós temos que priorizar o reino. Jesus diz assim, em Mateus 10, 37, quem amar mais pai, mãe, irmãos, filhos, mais do que ele, não é digno dele. Então, o reino, é por isso que Jesus diz assim, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós temos que dar prioridade ao reino. Não vamos abandonar a família, nós somos provedor da família, como pai, como mãe, mas é no tocante à prioridade, no tocante de buscar primeiro o reino. Em Mateus 19, 29, diz, todo aquele que deixar, né? Aqui Jesus, ele fala, olha, aquele que não deixar, que achar que pode
me servir, que pode servir o reino, e não deixar pai, mãe, casa, entendeu? E aí, algumas pessoas vai ficar como o próprio apóstolo Pedro. O Pedro vai dizer, olha, nós deixamos o barco, nós deixamos nossas casas, deixamos isso, o que que nós vamos ter? Aí Jesus vai e responde aqui em Mateus 19, 29. Todo aquele que deixar a casa, pai, mãe e até a profissão, como Jesus pegou de pescadores de peixe para pescadores de homens, ele diz que será recompensado. Ninguém que serve ao reino não tem recompensa, porque o Senhor é justo. Amém? Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, ele fala sobre a parábola do semeador. E aqui, voltando um pouco do que nós falamos acerca de Lutero, acerca do catolicismo, de muitos bispos que têm mexido na Bíblia, sangrado a palavra do Senhor, né? Sangrado a Bíblia. Aqui, o entendimento da Bíblia, toda a Bíblia, ela é uma parábola. Toda a Bíblia, ela é um mistério. A palavra de Deus é um mistério. O próprio Jesus é um mistério oculto. Claro que para nós que fomos escolhidos por Deus e entregues a Jesus, e Jesus nos entregou o Espírito Santo, claro que ele, para aqueles que buscam, para aqueles que almejam, para aqueles que vão atrás, ele vai se revelando. Ele vai se revelando. Mas aqueles que não, e o mundo não o conhece. O mundo não conhece Jesus, não conhece as coisas do céu. Lhe parecem loucura, já diz o apóstolo Paulo. E os crentes que não buscam também ficam sem saber, como muitos ficaram sem saber. Se você não buscar, né, na palavra do Senhor, você não vai entender. Aqui, a parábola do semeador. Jesus conta a parábola do semeador e ele fala aqui da situação da semente, né, o semeador, a semente, e os 4 tipos de solo que representa o ser humano, né? E essas parábolas, Isaías, né? Jesus já estava cumprindo o que está em Isaías capítulo 6, verso 9, que Isaías profetiza que vai vir, que Jesus vai vir e vai falar por parábolas, para que eles ouvindo não ouçam e não percebam com os ouvidos e vendo não vejam, né? E assim Jesus fez. E o salmista também fala no Salmo 70, de número 78, verso 2. Ele fala justamente disso. Então, de muitas coisas ele falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. Então, quando ele fala acerca desse semeador, né? Aí depois os discípulos, depois que ele fala para a multidão, os discípulos se chegam para ele e dizem, mestre, nós não entendemos aquela parábola que tu falou. Não entendemos aquela história que tu contou. Aí diz, a vós eu vou revelar, mas ao mundo não, a eles não. Então o Senhor ele só revela para aquele que busca, né? Só revela para aquele que busca. E nós já temos aqui o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,16, o próprio apóstolo Pedro está dizendo, olha, quanto às cartas do nosso irmão Paulo, é de difícil entendimento. E não só as cartas, mas toda a Escritura. E isso quem está dizendo é o apóstolo Pedro, né? Imagine nós. Então, observe aqui que a palavra do Senhor, toda a palavra registrada na Bíblia, é uma parábola, é mistério. Assim como Jesus continua sendo mistério para aqueles que ainda não aceitaram, né? Jesus continua sendo mistério, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o mistério oculto, é o mistério escondido. Em Provérbios 8:17, fala de prioridade, quando em Salomão diz no Provérbio 8:17, que diz, aqueles que de madrugada me buscam. Aqui não está falando de hora, que tem até uns pregadores, o hino que diz que de madrugada a fila é menor, não tem nada a ver com isso. Está dizendo de prioridade, né? Logo que você se levanta, a sua prioridade é conhecer o Senhor, é ler a palavra, é estudar a palavra, e não ver bandeira 2 ou qualquer outra coisa do mundo que não edifica. Então aqui, aqueles que de madrugada me buscam, aqueles que se levantam cedo e já vai me buscar, para esse eu me revelo, para esse eu tiro a cortina, eu tiro a venda dos olhos, eu tiro as escamas dos olhos, como fez com Paulo através de Ananias. Então, nós sabemos que tudo aqui, toda a Bíblia é uma parábola.
E nós fomos ensinados errado por conta desses bispos pagãos que vieram e deturparam a palavra. Eles disseram que Jesus falava por parábola para nós entender, ficava mais fácil. E é quando o próprio Jesus, aqui no tópico 2, Mateus 13, 10, 11, então se aproximaram dele os discípulos e lhe perguntaram, por que eles falam por parábola? Ao que Jesus respondeu, para vós outros, né, para vocês, eu vou dar a conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. E continua do mesmo jeito. Dentro da igreja tem muita gente que não conhece os mistérios, porque não busca. Tivemos um seminário agora, no último final de semana, graças a Deus pelas pessoas que foram, mas pelo tamanho da igreja, não representou nem 5%. E as pessoas não se interessam em querer saber. E não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Bíblia. E aqui Isaías, capítulo 65, 1, né? E Romanos 10, 20, vai falar que Jesus, ele quer ser conhecido. Ele diz, eu me fiz conhecido até para aqueles que não me buscavam, no sentido de não conhecer. Aqueles que não conhecem, Jesus foi atrás para se tornar conhecido. Agora, aqueles que já aceitou Jesus e não querem, tem muitos nessa situação que não querem e não sabem nada da palavra de Deus e Jesus não se revela para eles. Pois bem, então a parábola do semeador. Quando Jesus fala a parábola do semeador, ele fala do solo, né, da semente que caiu à beira do caminho e veio os pássaros. E aí, quando ele explica essa parábola, né, observe bem que tudo que tem na Bíblia, quando a palavra de Deus fala de chifre, está falando de poder. Quando fala de muitas águas, está falando de nação, de povos. Então, você tem que pegar essas palavras que já estão ali com seu significado, porque vai servir para a Bíblia toda, em qualquer situação. Então, quando você vê aves no céu, aves significa demônios, né? No caso, significa o próprio Satanás. Aqui nós vamos ver isso na parábola do semeador, nós vamos ver isso no ponto 3. Quando você lê no capítulo 13 de Mateus e vê a parábola do semeador, veja os tipos de solo e veja o que acontece. E ali você guarda esses nomes porque vai servir para toda a Bíblia para você estudar. Pois bem, vamos lá. O terceiro e último ponto fala a parábola do reino, né? As parábolas do reino. Nós temos o joio, a mostarda e o fermento. O que significa isso? É a mesma coisa. Essas três parábolas, ela fala da mesma coisa. Aí nós temos aqui no tópico 2, do terceiro, o tesouro escondido e a pérola. São duas parábolas, significa a mesma coisa. E nós temos no tópico 3, a rede e as coisas novas. Significa a mesma coisa. Vocês lembram do sonho do faraó? Quando o faraó sonha 2 sonhos e José, cheio do poder do Espírito Santo, chega lá e diz, olha, esses 2 sonhos é o mesmo. É porque Deus, quando fala de uma coisa que é grave, de uma coisa que ele quer chamar a atenção do mundo, da humanidade, ele dá ênfase, ele fala 2 vezes. E aí, quando ele conta o sonho das vacas magras e vacas gordas, espigas cheias, espigas mirradas, José diz, é só um sonho, só é um. Aí tem 2 sonhos, mas só é um. Do mesmo jeito aqui no primeiro ponto, o joio e a mostarda e o fermento é a mesma coisa, ou seja, é o diabo. Se você vê quem plantou o joio, foi o diabo. As aves que está determinada lá, que comeram a semente que foi semeada à beira do caminho, Jesus diz que aquelas aves são o diabo, né? E aqui o fermento também representa o diabo. O fermento na Bíblia nunca é coisa boa. Eu discordo aqui do nosso comentarista, porque ele colocou aqui o fermento como se fosse uma coisa que fosse inchando, que fosse levedando e fosse ficando... Realmente a aparência é bonita, né? Mas quando você coloca 3 medidas de farinha e coloca uma colher de fermento, as medidas de farinha continuam a mesma. O volume ali é ocular, né? Você vai ver um volume maior, mas não vai aumentar o peso da massa, a quantidade de farinha.
Então, aqui, quando você vê joio, mostarda e fermento, é o diabo. O diabo semeou o joio, o diabo se escondeu nas folhas da mostarda, e o diabo representa o fermento. Por que que o fermento era tirado na Páscoa? Durante 7 dias, o Senhor disse que não haja fermento nas casas, era para tirar das casas, nada era com fermento, né? O pão que era comido pelos sacerdotes era sem fermento, e o pão da ceia, que Jesus instituiu a primeira ceia, foi com o pão da Páscoa, sem fermento, né? Pois bem, então aqui nesse outro, no tópico 2, né? Que nós temos aqui Provérbio 4:3 e Lucas 6:45, que fala da guarda, né? Provérbio diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Se a gente não prestar atenção, a gente vai entender que guarda no teu, e não é no teu, é guarda o teu. Para você esconder o coração daquilo que não presta, daquilo que não edifica, né? E então o tesouro escondido é isso. É aquilo que o Senhor guardou dentro de nós, que é o Espírito Santo, para a gente ter o maior zelo, o maior cuidado. E o terceiro e último tópico do terceiro ponto fala a rede e as coisas novas, né? João 3,16, a rede. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E Romanos 2,11 fala que Deus não faz acepção de pessoa. Então aqui a rede, ela traz todo tipo de peixe. E aí aqui tem uma separação, porque tem a questão do reino. Nem todo salvo vai reinar. Todos aqueles que vão reinar é salvo, mas nem todos os salvos vão reinar. É isso que tem a diferença, que muita gente mistura salvação com reino. Quando a palavra de Deus diz ficarão de fora, não é do céu, ali não está dizendo céu. Ficarão de fora do reino. E são salvos, porque a salvação é um presente, a salvação é um dom. E você vê lá em Hebreus que dom é irrevogável. Deus não torna atrás para tomar um dom, né? Então, a salvação é irrevogável. Agora, para reinar, é preciso trabalho, é preciso se dedicar, é preciso conhecer, é preciso deixar Cristo ser gerado dentro de nós para realmente reinar, né? Pois bem, esta é a nossa lição de número 6. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade e que Deus abençoe os professores e alunos e que façam isso, busquem conhecimento na palavra, para que não sejam aqueles crentes rasos que não conhecem nada, acreditando em Bíblias e acreditando em histórias de pagão, né? Que a Bíblia está cheia de conversa de pagão que as pessoas não vai lá para ler. Mas Deus está levantando, nos últimos anos, está levantando pessoas para trazer realmente, para entrar e mergulhar na palavra verdadeiramente, para acabar com as fake news que tem no meio da igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.